E o vídeo de hoje é contando a minha experiência com os Skypes com as host families. Gente, essas frases são muito difíceis pra mim. Bem-vindos para mais um vídeo do canal. O último vídeo que eu postei no canal, que tá por aqui, eu dei algumas dicas e dei algumas perguntas pra fazer um primeiro Skype, porque eu sei que é um momento de nervoso, entendeu? Então eu vim aqui tentar ajudar e hoje eu vou contar mais focado como foi a minha experiência, qual foram as perguntas que eu fiz pra eles, qual foram as perguntas que eles me fizeram. E é isso aí, vamos começar. Se você é novo nesse assunto, não tá ainda muito por dentro do que é o au pair, tá descobrindo agora. Pra você achar a sua host family, pra você fechar com uma host family, você precisa fazer chamadas de vídeo ou de voz pra você conhecer mais as famílias e decidir com quem você vai fechar. Então vamos lá, eu tive duas famílias no meu perfil, eu fechei com a segunda família que entrou. Com a primeira família eu fiz um Skype e com a segunda família eu fiz 2 Skypes e depois eu fechei o match. Então eu vou começar falando, do começo da primeira família. Essa primeira família era de Los Angeles, na Califórnia. Eles tinham uma menina de 3 anos e a mãe tava grávida. Eu ia chegar lá 2 meses antes do neném nascer. O Skype foi só com a mãe e durou em torno de 1 hora, acho que um pouquinho menos. Eu vou começar falando sobre as perguntas que eu fiz, porque foram as mesmas perguntas para as duas famílias. Eu anotei assim, primeiro Skype, tais perguntas. E aí eu só repeti, foi copia e cola. As dicas de como eu decidi quais perguntas fazer no primeiro Skype, eu deixei lá no meu último vídeo, então vai lá assistir quando acabar aqui. E uma das dicas que eu dei foi definir quais são as suas exigências de benefícios, etc., que você quer que a família tenha, pra você saber o que você perguntar pra eles. Então eu vou começar dizendo quais eram as minhas exigências, o que é que eu queria de benefício, o que é que eu queria numa família. Final de semana off, ter 1 ou 2 kids no máximo, carro só pra mim, banheiro só pra mim, poder levar amigos e família na casa da host family, poder dormir fora de casa, não ter hora pra chegar e nem pro carro chegar, sem limite de milha, poder ter alguma autoridade com as crianças, sabe? Poder repreender quando fosse necessário, etc. Porta com fechadura. Inclusive, eu não perguntei isso pra minha host family. Então, as minhas perguntas foram se a família já tinha tido au pair antes, nenhuma das duas famílias tinha tido. Perguntei se eles já tinham falado para as crianças que eles teriam uma au pair e qual foi a reação. Por que eles queriam ter uma au pair e o que eles esperavam de uma au pair, qual relacionamento eles esperavam que a au pair tivesse com a família e com as crianças. Perguntei o que eles gostavam de fazer juntos. Pedi para eles falarem mais sobre as crianças, sobre as rotinas, sobre as personalidades das crianças. Perguntei se eram crianças mais agitadas, mais calmas, se choravam quando eles saíam de perto. Perguntei o que as crianças gostavam de comer, o que as crianças gostavam de fazer. Se eu precisaria cozinhar para eles e se eles seguiam alguma dieta especial, quais seriam as minhas responsabilidades com cada criança e como seria a minha rotina de trabalho com eles, meus horários, minha agenda, né? Perguntei que tipo de coisa eles queriam que eu fizesse com as crianças e que tipo de coisa eles não queriam que eu fizesse com as crianças. E se eles tinham alguma religião, porque eu citei no meu outro vídeo que isso era uma coisa que era importante pra mim, ser uma família evangélica, porque eu sou evangélica. Aí eu falei que eu tinha algumas perguntas mais específicas sobre as crianças e sobre eles que eu queria perguntar se eu podia perguntar. Aí, todos falaram que sim. Aí eu perguntei qual era a característica mais desafiadora que eles consideravam das crianças deles, da personalidade. Como eles lidavam com birras, qual eram as técnicas que eles usavam pra disciplinar as crianças, se eles falavam não pras crianças. Por quê, gente? Muita gente fala que americano é meio mosca morta com criança, que tem muita criança mimada, etc. E eu tentei evitar isso ao máximo, então eu perguntei isso meio pra saber como os pais lidam, né? Pra saber pelo jeito que eles falam que... E perguntei como que eles esperavam que eu fizesse isso, como que eles esperavam que eu disciplinasse as crianças. Se eu poderia chamar a atenção das crianças caso fosse necessário. Isso já me mostraria mais ou menos qual é a educação da criança e como essa criança lida com as coisas. Então, eu acho importante, caso isso seja uma coisa importante pra você, acho importante perguntar isso. Perguntei quais valores eles acham mais importantes as crianças aprenderem para serem adultos, né? Se existia alguma restrição ou regra na casa que eles achavam que seria importante eu saber. Essas foram as minhas perguntas para as duas famílias. Agora eu vou falar as perguntas que a host mom da primeira família me fez. Ela começou perguntando sobre mim, sobre o que eu gostava de fazer, pedindo pra saber mais sobre a minha família, pedindo pra eu falar sobre minha família. Aí perguntou o que eu gostava de fazer no meu tempo livre, se eu tinha vontade de ficar os 2 anos do au pair.
Aí falou sobre a vida deles, sobre a rotina deles, de como a casa funcionava, de como eram as crianças. Às vezes porque eu perguntei, às vezes porque ela quis falar mesmo sobre a personalidade da menina, né? Porque ela tava grávida, que nem eu falei, então só tinha uma criança por enquanto. Ela me falou um pouquinho sobre a personalidade da menina, falou como ela lidava com algumas coisas, falou sobre como seria minha rotina com eles, perguntou quando eu poderia ir, se eu sabia cuidar de bebê e me perguntou se eu tinha tatuagem. Porque o lugar onde eles moravam era muito conservador e as pessoas julgavam muito. Então ela queria alguém que não tivesse tatuagem pra eles não serem julgados. E nessa hora eu confesso que me pegou um pouco porque eu gosto muito de tatuagem. Não tenho nenhuma, mas tenho muita vontade de fazer. Mas assim, isso não foi um problema pra mim não, até porque eu não tenho ainda. E basicamente foi isso, é porque, que nem eu falei, é uma conversa. Então eu fui falando, fui perguntando, ela foi perguntando e virou uma conversa pra gente se conhecer mesmo. Foi muito tranquilo. Inclusive, eu achei ela muito simpática, sério, muito engraçada, muito espontânea. Tipo, me identifiquei muito com ela. Ela falou que tinha sido o primeiro Skype dela com alguma menina, então ela tava muito nervosa e ela achou muito legal, porque a gente conseguiu se entender muito bem, foi muito divertido, falou que adorou falar comigo e tal. E assim, eu tava muito nervosa com medo de não entender nada, porque eu nunca tinha falado com um americano assim, sabe? Então, eu achei que eu não fosse entender nada, mas eu consegui entender tudo. Eu não sei se todo mundo que mora na Califórnia tem um sotaque muito fácil de entender, mas o sotaque dela era muito tranquilo de entender. Mas teve uma coisa que pegou pra mim, que eu decidi que eu não ia fechar com eles. Que nem eu falei, tinha as minhas exigências, né? E assim, lá eu teria meu carro e tal, que era uma coisa importante pra mim. Mas teve uma coisa que pegou muito pra mim e eu não ia fechar com eles. Na verdade, acabou que assim, eles fecharam com uma menina que já estava nos Estados Unidos. Então eles também não fecharam, não quiseram fechar comigo, assim, escolheram outra menina. Mas eu já não ia fechar também com eles, porque o meu banheiro na casa deles seria compartilhado com as visitas. Que já não é uma coisa que me agrada, porque no último vídeo eu até citei que eu sou chata com banheiro, gente. É uma coisa que eu confesso que eu sou chata. Eu não gosto, assim, eu teria problema, ainda mais assim, dividindo com visita, sabe? Que nem seria com eles. Então, não me agrada, só que teve uma coisa que pegou mais pra mim. Por quê? Eles moravam em uma casa. Eu ia chegar lá em maio, eles estavam morando numa casa. Em novembro, eles iam se mudar pra outra casa. E nas duas casas, o meu banheiro seria no primeiro andar e eu dividiria com as visitas. Só que assim, pelo que ela me falou, as duas casas eram grandes e tinha como o meu banheiro não ser junto com as visitas, sabe? Então isso pegou um pouco pra mim, muito porque eu não queria dividir meu banheiro, tipo, nem com alguém, quanto mais com gente que eu não conheço. Tipo, eu fiquei pensando, imagina, tá tendo uma festa, eu tô tomando banho, tem que correr porque tem gente querendo usar o banheiro, ou eu quero usar o banheiro, tem gente usando, ou o banheiro ficando sujo porque a visita tá todo mundo usando meu banheiro. Tipo, a privacidade, as minhas coisas não poderiam ficar ali no armário nem nada, porque tem gente que eu não conheço usando o banheiro. Pra mim não tinha a mínima condição. E aí eu falei com ela, eu falei, teria como ser um outro banheiro? Aí ela falou que não teria como. E aí, o que pegou pra mim, gente? Que nem eu falei, as duas casas, pelo que ela falou, eram grandes e teria como. Então, pra mim, soou um pouco como se eles fossem meio que me tratar como uma empregada, sabe? E apesar de eu ser empregada por eles, né? Eu estar trabalhando pra eles, que nem eu falei no meu último vídeo, é o meu intercâmbio. Eu não tô indo simplesmente pra trabalhar, pra ser uma funcionária, sabe? Eu quero uma família que me trate como igual, sabe? Se possível. Eu quero uma família que me faça me sentir em casa, porque, tipo, eu vou estar morando na casa deles, então eu quero me sentir à vontade dentro da casa. E isso, pelo menos pra mim, me soou um pouco como isso, sabe? Porque nas duas casas eu dividiria o banheiro com as visitas, sem privacidade e tal. Eu não gostei. Então, apesar de eu ter gostado muito dela, eu sabia que eu teria problema, sabe? Me incomodaria muito, que seria uma coisa que geraria um problema pra mim. Eu fiquei tentada porque, assim, o lugar, tipo, Los Angeles e tal, e a host mama era muito legal, mas realmente eram coisas que me geraria problema. Então, eu já ia negar o match, mas acabou que eles acharam uma menina que já tava nos Estados Unidos e tal, então ficou tudo tranquilo. E aí vamos para a segunda família, que foi a família que eu fechei. Esse vídeo vai precisar ser dividido em duas partes, por motivos de... ele ficou muito grande. Então, sobre a segunda família, que foi a família que eu fechei, eu vou contar no próximo vídeo. Mas não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal pra você ver quando o próximo vídeo sair, tá bom? Tchau, tchau!